Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, Senhor Jesus, eu te peço a graça de viver esses momentos com meu coração aberto, ouvindo a tua voz, por meio do Espírito Santo. Fala ao meu coração, para a glória do Pai. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui em busca do tesouro. Diga, eu estou aqui em busca do tesouro. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Se você não tem, pode usar o seu celular. Procure se tem algum aplicativo, se não, procure aí no Google. Capítulo 6 do Evangelho segundo São Mateus. Capítulo 6 do Evangelho segundo São Mateus. Jesus fala algo muito objetivo, muito claro. Ele diz o seguinte: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. É o capítulo 6, o versículo 21 de São Mateus. Repita comigo o que Jesus falou. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E nós vamos começar essa nossa primeira meditação em grupo nos fazendo essa pergunta: onde é que está o meu coração? Porque o meu coração está onde está o meu tesouro. Tesouro é algo mais ou menos importante. O tesouro, a palavra tesouro me remete a algo muito importante. Pouco ou muito? Muito. Então Jesus está falando de algo importante. A questão é, o que é mais importante para você? O que é o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? Porque aonde está esse seu tesouro, aí está o seu coração. E aí nós podemos pensar em coisas importantes para nós. Pode ser que, para mim, o mais importante para mim seja a minha família. Isso é algo bonito, alguém dizer assim: olha, o que tem de mais importante na minha vida é a minha família. Você já ouviu alguém dizendo isso, sim ou não? Talvez você diga isso. Isso não é uma coisa ruim, né? Pelo contrário, é bonito dizer isso. Tem algumas pessoas que dizem assim: olha, a minha vida é o meu trabalho. Meu trabalho é aonde eu me empenho, onde eu me dedico, eu tenho orgulho do meu trabalho, eu lutei muito para alcançar o que eu alcancei, não foi fácil. E é algo bonito também. E pode ser que o seu trabalho seja o seu tesouro. Pode ser que você seja uma pessoa que tenha muito zelo com a sua saúde. E você faz tudo o que você pode para manter a saúde, que é algo muito importante, é algo que Deus concedeu, e Deus quer que você seja saudável, e você se empenha, e você inclusive tem uma alimentação toda balanceada, e você procura ter atividades físicas regulares, e você faz exames frequentes, você está sempre procurando se monitorar, verificar como está a sua saúde, aprimorar a sua saúde. Isso é algo bom, e pode ser que tenha sido o seu tesouro, seu bem-estar, a sua saúde, e por aí vai. Então Jesus está perguntando o que tem sido mais importante na sua vida, porque aí está o seu coração. Comece daí a nossa reflexão. Vá se fazendo essa pergunta. O que é que tem sido mais importante na minha vida? Nós temos muitas coisas importantes. Eu citei algumas apenas: o trabalho, a família, a saúde, os amigos. Alguém pode colocar a diversão. Olha, eu trabalho para me divertir mesmo, eu tenho que curtir a vida, por isso que eu ganho meu dinheiro, porque eu tenho que viajar, eu gosto de passear, etc. Para alguns pode ser o esporte. São muitas possibilidades. Pergunte para o irmão: qual é o seu tesouro? Entre os tesouros que você tem, pergunte para ele: entre os tesouros que você tem, qual é o seu maior tesouro? Qual é a sua maior riqueza? E aí eu queria que você
fizesse um exercício de raciocínio, usando a própria lógica. Deus nos deu algo maravilhoso, que foi a inteligência. Deus nos deu, entre tantos dons, 2 grandes dons. Deus nos deu, bote a mão aqui na cabeça, diga a inteligência, bote a mão no coração, e a vontade. Isso Deus só deu a nós. Só quem tem isso também são os anjos, né? De uma forma muito especial. Mas nós também recebemos esse dom. Os animais não têm, no nível que nós temos, eles são movidos por uma inteligência limitada, eles têm uma vontade condicionada ao instinto, mas nós fomos feitos assim com um nível de complexidade maior. Então, usando essa inteligência, pensa comigo assim, eu vou dar um exemplo para você raciocinar. Digamos que você tem que escolher um tesouro para você, ok? Você pode escolher um tesouro ruim, uma coisa ruim, para ser o seu tesouro. Alguém sem juízo pode, de repente, escolher uma coisa ruim como tesouro. Basta pensar, por exemplo, alguém que tem no centro da sua vida um vício. Entre tantos tesouros, a família, o trabalho, a saúde, o esporte, a pessoa tem como centro da sua vida beber. Beber. No mundo tem alguém que vive essa experiência, sim ou não? Sim. E eu posso deixar de fazer qualquer coisa, mas minha bebidinha eu não abro mão, não. Isso pode estar assim escancarado, mas isso pode estar disfarçado numa cervejinha todo final de tarde. E que aquilo ali eu não abro mão por nada. Eu não abro mão por nada. Então, exemplo. Entre a família e essa cervejinha, ou mesmo um vício mais declarado, é uma diferença muito grande, sim ou não? Então, algumas pessoas podem escolher um tesouro ruim para a sua vida. Segunda alternativa, escolher algo valioso como tesouro. Não uma coisa ruim, uma coisa boa como tesouro. Eu vou dar 3 opções para vocês, tá bom? Dei a primeira e dei a segunda. Algo bom, citei alguns exemplos: a família, o trabalho, a saúde, os amigos, a própria diversão. Mas esses 2 tesouros que eu apresentei a vocês como opção, eles têm uma característica. Diga comigo. Eles passam, eles são perecíveis e eles podem ser roubados. E eu vou dar uma terceira alternativa. E se você tiver a possibilidade de ter um tesouro que não é só bom, mas é muito bom, é o que tem de melhor, eu estou dando a terceira alternativa. E se você, além de ter a possibilidade de ter esse tesouro que não é só bom, é muito bom, é excelente, não existe algo melhor do que ele, e ainda não é perecível, o pessoal aqui que é comerciante vai ter mais facilidade de responder, né? Porque é esperto, né? Sabe fazer bons negócios. É algo que não é perecível e, presta atenção, não pode ser roubado. Ninguém pode tirar de você. Vamos lá. A escolha é sua. Você tem 3 opções. Para onde é que você vai estender a mão? Eu vou facilitar. Vou dar uma imagem para você, tá bom? Na primeira imagem, você imagine um copo. Pensa um copo cheio de lama. Você pode estender a mão para ele. Você é livre. Diga, eu sou livre. O tesouro é meu, eu que escolho. Então tá lá, na prateleira. Um copo cheio de lama, inclusive mal cheirosa. Daqui tá dando para sentir. Depois você tem a segunda alternativa que eu dei para você. Um copo cheio de ouro, do mais alto quilate. Chega, brilha. E a terceira opção, que eu já digo qual é algo muito melhor, muito mais valioso que o ouro. Não é perecível e ninguém pode roubar de você.
Para onde você vai estender sua mão? Para a primeira, para a segunda ou para a terceira opção? Terceira opção. A terceira opção não é, com certeza, um copo cheio de lama, não é certamente um copo cheio de ouro, é um coração cheio de Deus. É um coração cheio de Deus. Não existe tesouro maior. Isso não passa, isso ninguém te rouba. É disso que Jesus está falando. E eu vou ler na íntegra essa passagem para você ver. Eu não vou precisar nem explicar. Jesus vai dizer tudo que eu e você precisamos ouvir. Mateus capítulo 6. Eu vou ler na íntegra. Do 19 ao 34. Essa é uma passagem para você nunca esquecer. Nas aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, ela chega a recomendar que toda quinta-feira a gente leia ou lembre dessa passagem. E mãe, você sabe, mãe boa recorda coisa importante para a gente, é ou não é? Então, em uma das aparições, ela disse aos videntes que recomendava que toda quinta a gente pensasse um pouquinho em Mateus capítulo 6. E está escrito assim. Já abriu sua Bíblia, já achou no Google Mateus 6, do 19 ao 34. Pode aí. Mateus 6, 19 a 34. Mateus 6, 19 a 34. Agora só escute e vá acompanhando a leitura. Olha a clareza, é Jesus falando, hein, gente? Pense em tudo que eu disse. No tesouro, nas riquezas, na sua liberdade de escolha, no que você está vivendo hoje. Disse Jesus: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Aonde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las. E os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida, com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno.
Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não se preocupem. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Palavra da salvação. Pergunte para quem está do lado: entendeu ou precisa desenhar? Não é clara essa palavra? Só que muitas vezes, preste atenção, a gente escuta uma palavra como essa e a gente pensa assim: não, mas é isso mesmo. Isso aí, a cor mais linda, isso aí. Está aí uma verdade. Não? É isso aí. Só que quando a gente vai fazer a nossa matemática básica, a gente, sem muita dificuldade, percebe que não está colocando em primeiro lugar o reino de Deus. Podemos até estar colocando coisas muito boas, que são amadas, que são queridas, que são agradáveis a Deus, mas que não são Deus. Diga: minha família não é Deus. Um olha para o outro, está com a esposa, diga: você é uma bênção. Você é maravilhoso. Você é um presente de Deus. Diga: mas amor, você não é Deus. Você pode até aquietar um pouquinho o coração, porque ele pode ter ficado chocado, e dizer assim: Deus me deu você, amor. Mas você não é Deus. E se você está com o seu filho, sua filha, se não está aqui, lembra deles, né? Eu tenho 3, né? Pode dizer: os meus filhos são uma bênção. São presentes de Deus. Mas não são Deus. O meu trabalho é uma bênção. Inclusive, eu só trabalho porque Deus me deu a possibilidade. Mas meu trabalho não é Deus. E você já está entendendo aonde a gente vai chegar. Só que muitas vezes o que está no centro, e até porque isso está no centro, eu não tenho tempo para estar com Deus. Eu não tenho tempo para me dedicar ao que Deus quer. E o que Deus quer está na palavra. Eu preciso ouvir o que Deus quer. E para ouvir o que Deus quer, eu tenho que me aquietar, eu preciso silenciar, eu preciso rezar. Só que não dá tempo. Mas Deus está no centro da minha vida. Pergunte para quem está do lado: será? Será? Diga: o centro é o centro. O centro não é do ladinho do centro. O centro não é o centro? O centro pode ser pertinho do centro? Diga: é quase o centro. Mas não é o centro. E cada um de nós vai colocando Deus, às vezes, aonde dá para botar. Quem está com Deus quase no centro já está muito bem, legal, quase lá, né? Mas não está no centro ainda. Pior que tem gente que não bota Deus nem no centro e bota Deus muito longe, num canto. Um canto. Eu tenho Deus na minha vida. Tem sim, você. Eu sei que você tem Deus na sua vida. Mas em que lugar ele está? Essa é a questão. Ele está no lugar principal da sua casa. Imagina que você é uma casa. Que lugar Deus ocupa na sua casa? Isso às vezes a gente vê até na casa. Às vezes tem tudo na casa. Tem canto para tudo na casa. Até para botar o que não tem canto. Às vezes tem um cantinho da bagunça. Mas não tem uma referência. São sinais. Qual de nós, por exemplo, pensa em fazer uma casa e pensa em fazer, às vezes, uma capela, um lugar de oração, um local na minha casa, um projeto, aquele local para botar a Bíblia, para botar uma vela, para botar uma imagem, etc. Estou dando apenas sinais. E a gente veio para cá para fazer
essa reflexão. E quem vai nos ajudar, como eu dizia ontem na abertura, é um grande santo, São Francisco de Sales. Então nós vamos, durante esse retiro, ouvir São Francisco de Sales nos falando. Para você entender cada vez mais claro. Tem uma passagem na Bíblia, também no Evangelho segundo São Mateus. Não precisa nem abrir, eu vou ler para você, para a gente ouvir São Francisco de Sales. Olha como essa passagem é clara. A gente vê até que ponto Deus está no centro. Está no capítulo, você pode até anotar para depois ver em casa, está no capítulo 13, um pouquinho mais à frente, a gente leu Mateus 6, é Mateus 13. No versículo 44, Jesus é um excelente professor, né? O melhor de todos, o mestre por excelência. Então ele usava muitas imagens, São Francisco de Sales gosta também de fazer isso, com muita didática. Olha o que Jesus fala outra vez sobre tesouro. Ele dá um exemplo, preste atenção. Ele diz assim: o reino do céu é como um tesouro escondido num campo. Imagina uma terra, um terreno. E lá no meio desse terreno tem um tesouro. Que certo homem acha. Olha, tinha um homem em busca do tesouro. Olha para quem está lá e diga, que nem você. E ele achou. Certo homem acha, esconde de novo. Aí ele encontrou um negócio importante. Só que não dá ainda para ele pegar aquilo ali. Então ele escondeu. Opa, encontrei um tesouro. Escondeu. Mas ele não esconde e esquece. Diz Jesus. Fica tão feliz. Olha a loucura que esse homem fez. Fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. Diga comigo. Eita! Ele achou muito importante. Pergunte para o irmão. E você? O que é que você está trocando por esse tesouro? Então, irmãos, é a partir daí que São Francisco de Sales, nesse livrinho grande, que eu recomendo a vocês, se não tem ainda, adquiram. E tanta prova que não é merchandising, que a gente nem trouxe para a lojinha. Eu até reclamei da irmã. Eu digo, irmã, podia ter levado, né? Procure adquirir. Chama-se Filoteia, ou Introdução a uma Vida com Deus no Centro. Tradução: Introdução a uma vida onde Deus é o tesouro. Introdução a uma vida onde Deus é o mais importante. Se você quer essa vida, diga, eu quero essa vida. Pronto, pois aqui está essa orientação bem concreta, bem prática. É um livro dividido em 5 partes. Nós vamos conversar sobre elas, pelo menos 4 partes delas, no decorrer do dia de hoje. Então, na primeira parte dos conselhos que São Francisco de Sales vai nos dando para ter a Deus como nosso tesouro, ele chama isso de devoção. Todo mundo já ouviu falar em devoção, sim ou não? Fulano é muito devoto. Ah, Maria, minha mãe é muito devota, não sei de quem, etc. Mas o que é na prática devoção? Se você ouvir uma expressão, alguém dizendo assim, olha, eu acho tão bonito, porque eu vejo que o Guilherme é um filho muito devotado aos pais. O que é que você acha que significa? Que ele deixa os pais de lado, ou que ele dedica tempo, procura estar próximo. É isso aí, é ou não é? Então, devoção, diga devoção, dedicação, prontidão. Então, uma pessoa devota é uma pessoa dedicada, é uma pessoa pronta. Sabe aquela pessoa que você liga para ela e diz assim, eu estou precisando da sua ajuda, a pessoa diz, o que é? Agora, diga agora, eu deixo tudo que eu estou fazendo, o que é que você precisa? Essa é uma pessoa devota, dedicada. Tem amigos assim, não é não? Rapaz, olha, eu posso ligar qualquer hora do dia para fulano, eu tenho certeza que ele não vai me deixar na mão. Essa é uma pessoa devota. Então, quando a gente usa essa linguagem para Deus, significa uma devoção a Deus, inclusive todas essas devoções que a gente conhece aos santos, né, aos anjos, todas elas só têm sentido de ser se nos tornarem devotos de Deus, dedicados a Deus, prontos para Deus. Deus nos fala e a gente faz. Isso é devoção. É disso que São Francisco de Sales fala. E ele aqui nos ensina a começar a ter uma vida assim. Diga, começar.
Olhe para o irmão e diga, bem-vindo ao maternal. Eu estou dizendo porque você vai dizer assim, mas Padre, olha, se você me diz isso naquela mensagem do Instagram, eu nem tinha vindo aqui, porque assim, Padre, olha, eu até entendo que talvez aqui alguém não tenha, mas assim, é porque Padre, eu já tenho muitos anos na igreja, há muito tempo, eu digo a você que eu li o livro, eu falava ontem, né? Eu já tinha uns anozinhos de caminhada, né? E como foi importante para mim ver o que é uma verdadeira vida devota, dedicada a Deus. Diga para o irmão, mas tem que começar. Pergunta para ele, quer começar? Muito bem, então vamos lá. Então eu vou ler o que São Francisco de Sales diz. Agora, para você entender, eu vou fazer só um resumo do resumo do resumo de uma coisa que a gente não pode esquecer. Em que estágio nós estamos? Isso é importante você saber para entender um aspecto que nós vamos falar daqui a pouco. No começo, quando Deus nos fez, nós não precisávamos de nada porque nós éramos amigos de Deus. Então, ali na criação, a nossa inteligência funcionava plenamente, a nossa vontade funcionava plenamente. A gente vivia, eu estou falando de Adão e Eva antes do pecado. A gente vivia na intimidade com Deus, na amizade com Deus, era tudo bom, perfeito, não tinha nada de ruim, tudo bom, é paraíso mesmo. Só que quando aconteceu um pecado, a gente definhou. A nossa inteligência ficou embaçada. A nossa vontade ficou enfraquecida. E não é difícil a gente verificar isso, é fácil. Todo mundo aqui, se eu perguntar, vai dizer, tem hora que você fica sem saber o que é certo e o que é errado, não sabe que decisão tomar? Levante a mão quem experimenta isso. Pois é, a inteligência é embaçada. Embaçada é tipo assim, se eu tiro aqui, eu não consigo ler direito isso aqui. Eu preciso dos meus... Eu tenho uma deficiência visual. Eu vejo embaçado. Eu até vejo, mas não vejo direito. Isso aconteceu com todo mundo depois que aconteceu aquele pecado de Adão e Eva. E a nossa vontade, que antes era unida a de Deus, Deus queria, o homem e a mulher faziam. Eles faziam. A nossa vontade ficou fraca. Olha, levanta a mão quem às vezes sabe que uma coisa é certa e faz o que é errado. Diga, sua vontade é fraca. E aí o pecado trouxe essa fraqueza e trouxe toda a sorte de desgraça que você puder imaginar no mundo, né? A própria morte veio por conta disso. Muito bem, mas Deus não nos abandonou, Deus traça o plano de salvação. Se torna homem, Jesus é Deus feito homem, o Filho, Pai, Filho, Espírito Santo, o Filho feito homem, se encarna e para curar o nosso pecado, para tirar o nosso pecado, paga um preço altíssimo, morre no nosso lugar. O que aconteceu naquela sexta-feira, né? Volta o seu olhar lá para trás, tem uma imagem de Jesus crucificado lá, só para fazer uma memória. Então, diga, aquilo foi por mim, para me trazer a saúde. Ele atraiu sobre si as minhas dores, as minhas feridas. Então, ali na cruz de Jesus, todos os pecados da humanidade foram absolvidos. Imagina uma esponja assim, que você embebe de alguma coisa. Então, ele atraiu sobre si as nossas dores. Pelas suas chagas fomos curados. Então, Jesus, quando morre na cruz, ali ele já está nos libertando de todos os pecados. É como se você tivesse uma dívida enorme, sabe aquela dívida que você não sabe como pagar? Você foi se endividando. E pegou um cartão de crédito, estourou e pegou outro, estourou e pegou outro, estourou e comprou no mercantil do vizinho, aí deixou lá o negócio estourado, foi comprar. Quando você foi ver, você tinha um negócio assim, impossível de você pagar. Você até mudou de cidade, chegou lá e fez a mesma coisa, só aumentou a sua conta. E alguém chega para você e diz, bota aí no papel tudo que você está devendo. Nas 10 cidades por onde você está fugindo, bota tudo aí. Bota o dobro agora de crédito, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde você vai fazer outra besteira. Bota aí. Diga quanto é. Tem Pix? Passa para mim. Vou passar agora para você. Foi isso que Jesus fez com a nossa dívida. E se não bastasse, ele envia do céu o Espírito Santo. Para quê? Para que servisse de GPS para nós. Para que nos recordasse o caminho, a verdade e a vida. Tudo que ele tinha dito.
E quando a gente foi batizado, a gente recebeu o Espírito Santo. O próprio Deus, bote aqui a mão no coração, está aqui. Diga, está aqui. Ou poderia estar. Está. Vai chegar lá. Porque para isso acontecer, é preciso estar em estado de graça. E agora vamos ouvir, e já eu explico melhor o que é o estado de graça. Vamos ouvir, vou só ler São Francisco de Sales. A primeira parte do livro está no capítulo 3. Ele diz algo que é muito importante. Nós selecionamos apenas alguns capítulos, é claro, o livro tem a riqueza inteira, né? Aqui é uma provocação para despertar. Então ele diz assim, esse título diz: a devoção é útil a todos os estados e circunstâncias de vida. A devoção a Deus, ela é útil a todos os estados e circunstâncias de vida. Essa relação com Deus, ela é para todos, para todas as pessoas. Diga para mim, diz para mim, para você, para você, para você. E ele explica por quê. Ele diz assim: o Senhor, criando o universo, ordenou as árvores que produzissem frutos, cada uma segundo a sua espécie. E ordenou do mesmo modo a todos os fiéis, que são as plantas vivas de sua igreja, que fizessem dignos frutos de piedade, cada um segundo o seu estado e vocação. Diversas são as regras que devem seguir as pessoas da sociedade, os operários, os plebeus, a mulher casada, a solteira e a viúva. A prática da devoção tem que atender à nossa saúde, às nossas ocupações e deveres particulares. Vocês vão observar que muitas vezes ele vai chamar a gente de Filoteia, né? É um nome assim feminino, mas você entender, está falando de alma amiga de Deus. Então toda vida que ele disser Filoteia, isso você está entendendo que ele está falando para a sua alma, seja amiga de Deus. Ele diz: na verdade, Filoteia, seria porventura louvável se um bispo fosse viver tão solitário como um cartucho? Se as pessoas casadas pensassem tão pouco em ajuntar para si um pecúlio como os capuchinhos? Se um operário frequentasse tanto a igreja como um religioso, o coro? Se um religioso se entregasse tanto a obras de caridade como um bispo? Não seria ridícula uma tal devoção extravagante e insuportável? Você entendeu? Ele está dizendo assim: todo mundo tem que ter um tipo de relacionamento com Deus. Mas é claro que você que é casado não vai ter um ritmo de vida, de oração, como uma freira. Mas não quer dizer que você não vai ter de jeito nenhum. Diz para o irmão, na sua medida, você precisa ter relação com Deus. Proximidade com Deus. Não pode ficar sem. Então, ninguém está dispensado. É isso que ele está dizendo. Cada qual do seu jeito. Mas em algumas medidas indispensáveis. Que a gente vai falar no decorrer do dia. Tem coisa que é para todos. A gente vai falar o que é para todos. A relação com Deus é para todos, cada qual do seu modo, mas não pode deixar de ter. Não tem ninguém, até pode, mas não deve, que possa dizer assim: não, eu não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para rezar, ou então viver um faz de conta. Todo mundo precisa. Não, Filoteia, aí ele diz assim: entretanto, é o que se nota muitas vezes, e o mundo que não distingue, nem quer distinguir a devoção verdadeira da imprudência daqueles que a praticam desse modo excêntrico, censura e vitupera a devoção sem nenhuma razão justa e real. Não, Filoteia, a verdadeira devoção nada destrói. Olha que coisa linda ele vai falar agora. O seu relacionamento com Deus, que na nossa segunda conversa a gente vai falar, ter um tempo para rezar, ir à missa, procurar se confessar, ler a Bíblia, isso é vida dedicada a Deus, isso não atrapalha nunca, isso só ajuda. Escuta o que ele vai dizer. A verdadeira devoção nada destrói, ao contrário, tudo aperfeiçoa. Sua relação com Deus não vai atrapalhar seu trabalho, seu namoro, seu casamento, nada, não. Por isso, caso uma devoção impeça os legítimos deveres da vocação, isso mesmo denota que não é uma devoção verdadeira. Se alguém disser assim: olha, o que atrapalhou meu casamento foi a minha oração, foi ir para a igreja, você estava fazendo alguma coisa errada, porque uma devoção verdadeira não atrapalha, só ajuda.
Olha que exemplo. A abelha, diz Aristóteles, tira o mel das flores, sem a murchar. Já viu? Alguma abelha foi lá na flor, aí a flor murchou porque a abelha foi lá? Não. E as deixa intactas e frescas, como as achou. A devoção verdadeira ainda faz mais, porque não só em nada estorva o cumprimento dos deveres, dos diversos estados e ocupações da vida, mas também os torna mais meritosos e lhes confere o mais lindo ornamento. Dá outro exemplo agora. Diz-se que lançando-se uma pedra preciosa no mel, ela se torna mais brilhante e viçosa, sem perder a sua cor natural. Assim, na família em que reina a devoção, diga assim, numa família que tem Deus, tudo melhora. Repete para não esquecer. Numa família que tem Deus, tudo melhora. Tudo melhora e se torna mais agradável. Diminuem os cuidados pelo sustento da família. Uma família que tem Deus não tem medo da miséria, porque sabe que Deus cuida dela. Olha, continua. O amor conjugal é mais sincero. Uma família que tem Deus tem amor verdadeiro entre o esposo e a esposa. Mais fiel o serviço do príncipe e mais suaves e eficazes os negócios e ocupações. Diga, faz bem também a profissão. Cutuca quem está aí pertinho, diga, faz bem a tudo. Diga, com Deus você só melhora. Tudo. E ele termina dizendo, é um erro e até uma heresia querer expulsar a devoção da corte dos príncipes, dos exércitos, da tenda do operário e da vivenda das pessoas casadas. É verdade, Filoteia, que a devoção meramente contemplativa, monástico-religiosa, não se pode exercer nesses estados. Mas existem muitas outras devoções adequadas a aperfeiçoar os que a seguem. E aí ele termina dando uma lista de exemplos bem-sucedidos. Ele diz assim, já no Antigo Testamento, deparam-se-nos insignes exemplos da vida devota no lar doméstico, assim, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Jó, Tobias, Sara, diga, tudo casado. Diga, tudo casado. Nenhum era padre nem freira. Rebeca, Judite, e na nossa era, São José, Lídia, São Crispim, levaram uma vida devota nos seus trabalhos manuais. Casados, operários, pessoas comuns. Santa Ana, Santa Marta, Santa Mônica, Áquila, Priscila, nos trabalhos da casa. O centurião Cornélio, São Sebastião, São Maurício, militares, devotos. O grande Constantino, Santa Helena, São Luís, governantes, políticos. Santo Amadeu, Santo Eduardo, em seus tronos. Aconteceu de fato que muitos perderam a perfeição nas solidões que são tão propícias à santidade. E houve muitos também que a conservaram no meio do bulício do mundo, por mais prejudicial que lhe fosse. Ele diz assim, o que importa é essa relação verdadeira com Deus. Porque ele diz assim, a pessoa pode estar num mosteiro e ir para o inferno. E pode estar no meio do trabalho e ir para o céu. Se tiver devoção. Se tiver devoção. Por isso que ele diz o exemplo de Ló. Ló, irmão de Abraão, diz São Gregório, não guardou na solidão aquela castidade admirável que tinha conservado. Veja aí, você pode jogar tudo fora. Ló estava num lugar de perdição, chamado Sodoma e Gomorra, e lá ele estava vivendo santamente. Tanto que foi poupado. Deus liberta e ele cai na perdição. Olha para o irmão e diga, cuidado com a devoção. Enfim, onde quer que estivermos, podemos e devemos aspirar continuamente à perfeição. Nós vamos ter agora, concluindo esse momento, nossa meditação individual. Você vai sair, vai receber um capítulo. Já vou pedir o Moisés para ir dedilhando, mas só fica atento agora. Procura se reservar um pouco. Feche um pouquinho os seus olhos. Nós vamos entender, deixa os olhos fechados, só vai ouvindo, né?
que o primeiro passo para essa relação autêntica com Deus é uma decisão. Você ouviu Jesus dizendo, não dá para servir a dois senhores. Você pode, mas não deve deixar Deus no cantinho, nem longe do centro. Né? Então precisa de uma decisão. E se tem uma coisa que tira Deus do centro é o pecado. Então o primeiro passo é essa decisão de romper com o pecado. Não dá para viver no pecado, em uma situação de pecado. Nós vamos até mais tarde entregar para vocês um roteirinho de exame de consciência. Não precisa romper com o pecado. Tem que decidir. Nem que você não vá se confessar hoje, mas tem que decidir. Eu tenho que deixar de fazer isso ou aquilo, ou tudo isso, ou tudo aquilo de errado que eu tenho feito. Não tem que romper. Romper com o pecado a ponto de ir deixando até de gostar do pecado. Não é só deixar de fazer, é deixar de gostar de querer fazer. É um processo de purificação. Por isso é importante ter alguém que ajude, um diretor espiritual, um confessor. E São Francisco de Sales nos diz que para a gente começar esse processo é importante a gente lembrar de coisas que eu já citei aqui, né? Da criação, para que foi que eu nasci, para que é que eu existo, né? Qual a finalidade da minha vida, as bênçãos, as graças que Deus me deu, os pecados que eu tenho cometido. Tudo isso é importante que você pense durante esse retiro. Nesse retiro, pense na morte. A gente não foi à toa no cemitério, não. Foi para lembrar mesmo. Foi para lembrar mesmo. Que essa etapa, ela é inevitável. É onde tudo termina e onde tudo começa e não termina mais. Repita assim, a morte é onde tudo termina e tudo começa e não termina mais. E pode não terminar mais de uma forma feliz ou pode não terminar mais de uma forma desgraçada. Então esse retiro é para você pensar também, pensar na vida hoje, mas pensar na morte, pensar no inferno, pensar no céu. Coisas que a gente não pensa no nosso dia a dia muitas vezes, verdade ou não é? A gente pensa em tudo, mesmo nessas coisas. Até nem gosto de pensar, nem falo nisso. Para, como é que você me traz aqui numa serra para falar dessas coisas, pelo amor de Deus? E aí esse papel que você vai receber agora é um dos capítulos dessa primeira parte, onde São Francisco de Sales coloca para você dois cenários, uma vida mundana e uma vida devota. Aí você vai ler e se ver. Em que lugar eu estou? Mais para lá, mais para cá, quase lá, quase cá, ou já estou no ponto? E um dos frutos, e aqui eu encerro, que seria muito agradável a Deus, olha para mim agora, que esse retiro gerasse para você, é algo chamado confissão geral. Tem gente que talvez faz tempo que nem tem uma confissão normal. Mas a geral, ela é muito importante. É aquela em que você vai fazer um balanço da sua vida todinha. Desde que você começou a se entender por gente, começou a ter razão. Você vai botar lá. Quando eu era adolescente, eu matava passarinho. Então, quando eu tinha 13 anos, eu desobedeci o meu pai. Aqueles pecados da infância, até chegar na besteira que você está fazendo hoje. Por isso você tem que marcar com o padre. Padre, olha, o senhor separa 3 dias para mim. Estão exagerando, né? O padre, né, ficar tranquilo com relação a isso. Né? Então pense nisso. A gente depois esclarece mais.